Glória a Deus, né? Aleluia. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir um texto da palavra do Senhor que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 1 em diante. Nós iremos fazer a leitura da palavra, uma vez que nós meditaremos especificamente no versículo de número 4. Glória a Deus. Capítulo 11, de 2 aos Coríntios, do versículo 1 em diante. A mensagem de domingo pela manhã é sempre uma mensagem desafiadora, porque nós temos pouco tempo, a mente pensa no fogão, pensa no feijão, né? Alguns irmãos aqui já fica, a barriga já começa, e aí a palavra fica lutando com essa dificuldade interna, mas Deus vai te dar graça, amém, irmão? Amém? Eu prometo não delongar muito, até porque não é por muito falar que Deus opera. Vamos ler a palavra então. Tomara que suportasseis um pouco na minha loucura, suporta-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, em algumas versões as vossas mentes, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. No versículo 4: porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que não nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos adorar ao Senhor, na beleza da Tua santidade, pelo privilégio de nós estarmos aqui, para ouvir a Tua palavra, ouvir as orientações contidas na Tua lei. Meu Deus, que de alguma forma essa palavra possa tocar, mudar e transformar a nossa vida. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, Senhor Jesus, entender o Teu propósito nesta manhã, neste lugar. Te louvamos, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra apologética, uma palavra de defesa do Evangelho de Cristo. Uma palavra que eu quero que você, às vezes se sinta incomodado, e às vezes se sinta confortável, mas eu quero que você pense hoje, nesta manhã. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, no ano 55 da era cristã, ele estava dando resposta aos irmãos da igreja de Corinto, porque nós temos aqui duas cartas, a primeira e a segunda. A primeira, ele estava respondendo às primeiras indagações contidas na igreja de Corinto. Já a segunda, já é a nova réplica ou tréplica, se assim podemos dizer, desse debate teológico que estava acontecendo na igreja de Corinto, de problemas internos, porque a igreja de Corinto, principalmente as cartas aos Coríntios, dentro do painel teológico, quando nós estudamos, você que já estudou sabe disso, ela está contida dentro da classe dos problemas eclesiásticos, ou seja, dos problemas que situam e que se gravitam em torno da igreja. Cada carta foi direcionada para um problema, e as cartas aos Coríntios foi destinada para os problemas da igreja. E um dos problemas que aqui Paulo está tentando abordar é justamente a questão dos perigos que estavam acontecendo naquela época em torno das heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Aqui eu não vou estar falando a respeito de maçonaria, catolicismo romano, anglicano, judaísmo messiânico, nada disso. Aqui eu vou estar falando sobre problemas que estavam surgindo dentro da própria igreja, que estava desvirtuando o evangelho original de Jesus Cristo, apresentado pelos apóstolos, apresentado pelo apóstolo Paulo. Isso estava acontecendo naquela geração. Veja que Paulo estava fazendo esse tipo de abordagem
no ano 55 da era cristã. Cristo morreu por volta do calendário romano, mais ou menos no ano 26, porque o calendário romano ele começa 6 anos antes de Cristo nascer, mas ficou antes e depois de Cristo, mas Cristo morreu por volta do ano 26, então no ano 55 já estava tendo fervorosas heresias dentro da igreja. Agora, queridos, imagine hoje, 2015 anos, 2016 anos, depois de Cristo, depois do nascimento da igreja, depois de tudo ter passado por vários países, vários continentes, várias pessoas, várias denominações, imagine a quantidade de coisa que porventura pode estar distorcida. Imagine aqui no Brasil, na Bahia, que é um país, um estado extremamente tendencioso ao misticismo, imagine como está. Então eu quero hoje abordar esse assunto e tratar justamente daquilo que aqui Paulo fala. Mas Paulo fala de duas coisas que antes de eu estar falando do assunto principal, eu quero abordar com os irmãos. O versículo 1 e 2 da primeira carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11, aqui do capítulo 11, ele vai fazer a seguinte abordagem, ele vai tecer a preocupação dele como pastor, porque Paulo, como ele era apóstolo, o apóstolo ele funciona como o multifuncional, ele é pastor quando ele tem que ser pastor, ele é missionário quando tem que ser missionário, ele é evangelista quando tem que ser evangelista, ele é profeta quando tem que ser profeta, e ele faz tudo. E Paulo naquele momento já havia implantado a igreja de Corinto, e ele estava preocupado com a situação caótica daquela igreja, porque existia uma heresia pesada, que é chamada gnósticos. Os gnósticos acreditavam que Jesus não poderia ressuscitar, não poderia ser de carne e osso como ele veio. Então eles refutavam isso, porque os gregos entendiam que o espírito é nobre, e que essa matéria que nós temos é ruim, e portanto a carne é prisão da alma, então não existe a possibilidade de Deus encarnar nesse corpo ruim. Então existia aquela discussão naquele período, mas eu não vou me delongar nisso. Mas Paulo estava enfrentando isso, e Paulo no versículo 1 e 2, ele tece a preocupação com a igreja, com as pessoas que estavam frequentando aquele ambiente. Aqui ele diz que ele estava preocupado porque ele tinha que apresentar essa noiva um dia para Cristo, e aí ele vai dizer que ele tinha uma preocupação muito grave. Ele diz que ele iria apresentar a igreja. E uma coisa interessante, irmãos, nós como líderes aqui, nós temos uma preocupação muito grande, a preocupação de que o que é que as pessoas estão ouvindo ao longo da semana, o que as pessoas estão fazendo em outras igrejas, quais as igrejas que eles estão visitando. Aqui nós não temos cerca, nós não proibimos ninguém ir para a igreja, mas talvez você está ouvindo coisas que é contrária a tudo que nós pregamos aqui, e nós aqui temos a oportunidade de pregar 40, 50 minutos no domingo, 40, 50 minutos pela manhã também, e 40, 50 minutos durante a quinta-feira, e toda semana você talvez está ouvindo lá na rádio, está ouvindo, vendo na TV um monte de balela, de besteira, e você acaba sendo encharcado por coisas estranhas, e aí você não consegue definir o que é e o que não é. Mas nessa manhã eu quero abrir o teu coração e a tua mente em nome de Jesus. Interessante que a preocupação de Paulo, a preocupação desse homem de Deus é a preocupação nossa. Acredito do pastor Henrique, acredito do pastor Augusto e de todos os líderes responsáveis. Preocupação no tempo moderno. O que as pessoas estão bebendo? Tem gente que está bebendo água suja, água salgada, pensando que é água limpa, água pura, água cristalina, água que joga do trono de Deus. E nós precisamos entender uma coisa. Então no versículo 3 Paulo faz outro argumento. Ele vai dizer que assim como a serpente enganou a Eva, ele tem medo da igreja se perder intelectualmente também, porque ele vai dizer que Eva era o vaso mais frágil, e que portanto Adão deveria cuidar dela e não ter permitido que ela comesse do fruto. Mas Adão, ao invés disso, ele compartilhou com Eva e comeu. Assim também muitos líderes não têm cuidado das ovelhas, de avisar, de alertar, e muitas ovelhas também não ouvem as muitas e diversas orientações que muitos líderes falam com eles. Então nós vamos ver a preocupação do apóstolo Paulo no versículo 3, dizendo: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele está preocupado com a igreja. Isso há 55 anos depois de Cristo. Imagine hoje, irmãos, a quantidade de coisas estranhas que nós estamos vivenciando no nosso tempo presente. É de preocupar. É muito preocupante a situação da igreja atualmente, e nós precisamos ficar atentos com essas questões.
muito atentos. No versículo 4, que é o texto que eu quero estar hoje falando aqui com os irmãos, ele fala de 3 verdades que Paulo fala que naquela época as pessoas já estavam distorcendo. Qual é? Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Ele está falando das coisas principais que sustentam a igreja de Jesus. Se tirar Jesus da igreja, acaba a igreja. Se tirar o Espírito Santo da igreja, acaba a igreja. E se tirar o Evangelho da igreja, acaba a igreja. Ele está falando das 3 principais ordens, ou as 3 principais colunas de sustentação da igreja: Jesus, o Espírito Santo e o Evangelho. Então, queridos, o objetivo de Satanás em um país como o nosso, que não há perseguição, é fazer isso. Nos países onde há perseguição, o Evangelho, ele não é tão desafiador no sentido de heresias que surgem, porque as pessoas que pregam o Evangelho, que vivem esse Evangelho e que confessam esse Evangelho, ouvem, praticam, em sua grande maioria, o Evangelho puro de Cristo. Mas um país como o nosso, um país laico, um país onde a liberdade de expressão pode ser feita tranquilamente, surgem muitas heresias, e a estratégia do diabo é confundir as pessoas e dizer por que há uma só Bíblia, por que há uma ordenança só, e por que há tantas diversidades de interpretação, tanta pluralidade de ideias sobre uma mesma coisa, o mesmo assunto. Pode, não pode, faz, não faz, e aí a gente vê um mesclado de coisas de onde as pessoas ficam sem saber o que fazer. Nós temos que ter cuidado. Então, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Vamos falar de pregar outro Jesus. Na época de Paulo, eu não vou me deter à questão do contexto histórico, até porque o tempo não dá, eu vou partir mais para a questão da aplicação mesmo. Aqui, queridos, ele está falando de que iriam pregar outro Jesus. Aqui não vai falar de Jesus Cristo, porque é o título do verdadeiro Jesus é Cristo. Aqui ele está falando que vai pregar outro Jesus, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, o Messias, Redentor, que morreu na cruz, que redimiu a humanidade, que salva-nos, que está dentro de nós, que nos libertou e que nos salva. Ele não está falando do Jesus Cristo, está falando de outro Jesus, de outra pessoa que substitui o evangelho original de Jesus Cristo. Está tentando mudar o evangelho de Jesus Cristo. Querido, isso é uma realidade. Você já viu aqueles filmes de Sexta-feira da Paixão? Aquele Jesus bonito, de olho azul, do cabelo comprido, branco? Aquele não é o meu Jesus. Meu Jesus não é aquilo. Aquele é um Jesus europeu, feito pela igreja católica, romana, apostólica. Mas o meu Jesus, ele era judeu. Ele era de pele escura. Não sei se você tem discriminação racial, mas Jesus era meio escuro. Jesus não tinha aquele cabelo caracolado, né? Parecia que foi num salão de beleza e fez um mega ré lá, não. Jesus era um judeu comum, baixinho, não era aquele homem alto, branco, não. Jesus era baixo, judeu, a média do judeu 1,68 m a 1,72 m. Então Jesus era um homem assim. A Bíblia diz que Jesus, lá no Salmo, no Isaías 53, lá tem a fotografia do Cristo. Vai dizer que Jesus, ele não tinha parecer e nem formosura. Nenhuma beleza havia nele para que nós gostássemos dele. Ou seja, Jesus era feio fisicamente, humanamente falando. Se Jesus entrasse no culto, que era a última pessoa a você falar, esse aí é um pregador de fantástico. Não, Jesus era simples. Jesus se tornou bonito, lindo e maravilhoso quando ele se tornou ressuscitado e glorificado. Mas Jesus, como homem, ele veio como uma pessoa simples. A Bíblia diz que Jesus, olha para você ver o que os fariseus disseram para Jesus: você não tem nem 50 anos e dizes que viu a Abraão. Deram a idade de 50 anos para Jesus. Jesus tinha quantos anos, irmãos? 30. Então isso indica que Jesus era o quê? Uma aparência de Jesus era desgastada, uma pessoa extremamente desgastada fisicamente. Jesus passou 40 dias no deserto sem comer, e Jesus era fisicamente não muito bonito quando estava aqui na terra. Então, queridos, nós precisamos entender que esse evangelho que anda pregando, nós temos que ter muito cuidado com isso. Existe aí o Jesus europeu aí que as pessoas falam. Existe aí o Jesus que algumas religiões, como o Testemunho de Jeová, vai dizer que Jesus é a encarnação de Miguel. O Espiritismo vai dizer que Jesus é o
o espírito evoluído completista que teve aqui na terra, e outras coisas, versões sobre Jesus, e muitos nos seminários hoje no Brasil, eu falo porque eu conheço essa área acadêmica aí, sobre os seminários, estão pregando o Jesus histórico, que é um Jesus que não fazia milagre, que não curava, que não fazia nada disso, mas o Jesus era o querigma. O que é querigma? Querigma no grego quer dizer a pregação. Vai dizer que Jesus tão somente é a pregação dos apóstolos, para legitimar a divindade de Cristo, mas Jesus não era divino, Jesus não era Deus, Jesus não fazia nada daquilo. E aí o seminarista entra num seminário e sai de lá, entra crente e sai de lá ateu. Não estou me referindo a todos os seminários, mas os grandes seminários do Brasil e faculdades estão pregando isso, porque os professores não são pastores, os professores não creem em Deus, os professores são pessoas de outra religião, pessoas que são ateus, pessoas que estudaram para isso. E se você não sabia, existe grandes e grandes teólogos ateus, e que estão ensinando teologia para crente. Por isso que você tem que entrar em um lugar sério, porque senão você vai entrar crente e vai sair desviado, ou deturpado. Conheci um pastor, amigo meu, gente boa, homem de Deus, entrou no seminário, passou 2 semanas, 3 semanas, bem, quando foi no sexto mês, que ele estava nesse lugar, ele já disse que podia beber, ele já disse que podia fazer coisas erradas, que não tinha problema, porque ele aprendeu lá, e olha o que ele aprendeu, ele disse que aquilo que Paulo ouviu lá no céu, no terceiro céu, que ele não poderia falar aqui na terra, era que o homem poderia pecar, porque Deus ia perdoar. E aí ele começou a pecar, e ele desviou, hoje é cantor do mundo. Então, querido, nós precisamos entender que outro Jesus está sendo pregado. Jesus é o centro da igreja, Jesus é o princípio da igreja. Quando tira Jesus do centro da igreja, acabou a igreja. Acabou a igreja. Então estão substituindo outro Jesus nas diversas denominações. Jesus não é falado. Tem denominação aí que fala de tudo, menos de Jesus. Tudo menos Jesus. Chama os irmãos não de irmãos, chama de meu amigo e minha amiga. Chama o culto não de culto, chama de reunião ou de conferência. A mudança de vida é financeira e não transformação de vida moral, ética. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, o Jesus Cristo, o Messias, nem sempre está sendo pregado como deveria ser pregado, e você precisa ficar atento, de olhos abertos, porque a Bíblia diz que o diabo ele vem travestido de lobo, de ovelha no meio das ovelhas de Deus. Ele vem como lobo travestido ali de ovelha no meio do rebanho do Senhor. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas a segunda coisa que eu quero abordar com os irmãos: espíritos diferentes. Você veja que o texto vai dizer espíritos diferentes, outros espíritos, ou outro espírito, aqui está dizendo no singular, aqui está falando de espírito maligno mesmo, ou alguma coisa estranha ao evangelho. Isso nós temos que ter muito cuidado. Talvez você visite outras igrejas, outros lugares, não tem problema algum, mas vá cautelosamente, com cuidado, porque nós não sabemos o que está vindo de lá para cá, porque o diabo é sagaz, ele é extremamente sagaz, e eu quero compartilhar alguns textos com você. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo 4, vai falar algo interessante que eu quero abordar com os irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está falando para a igreja. Isso aqui, querido, não é história de carochinha. Isso aqui é um homem de Deus dizendo que nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja. A Bíblia diz também em 1 João, vai estar falando isso no capítulo 4, versículo 1 também: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falsos profetas, homens que não são homens de Deus, mas se parecem com o homem de Deus. Parece que prega o evangelho, mas não é o evangelho, é outro evangelho. Espíritos diferentes do que nós cremos. Profetas estranhos, pessoas estranhas, pessoas interesseiras, pessoas que não têm compromisso com as escrituras sagradas.
não têm compromisso com as Escrituras Sagradas. Pessoas que pensam tão somente em manobrar as pessoas. Manobrar as pessoas. Manobrar as pessoas. Espíritos estranhos. Pessoas estranhas. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? São pessoas estranhas. Até o texto lá de João 10, versículo 10, que diz: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Ali não está se referindo ao diabo, ali está se referindo a líderes falsos, maus intencionados, com segundas intenções, para arrancar o couro das ovelhas, matar, roubar e destruir. Esse é a tríade dos falsos profetas, e nós estamos vendo eles por aí, nós estamos vendo eles na TV, atraindo as multidões, com o discurso de que resolve todos os problemas. Jesus, querido, ele não vai resolver todos os problemas. Tem problema na sua vida que vai continuar, e se ele quiser tirar, amém. Se ele não quiser tirar também, amém. O importante é que eu estou salvo e vou para o céu. O discurso deve ser esse. Não importa se salva, se vai resolver o problema, se não vai resolver o problema. O importante é que a gente tem que entender que o problema me levou a Ele. Se Ele vai resolver o meu problema a partir disso agora, é Ele, é a soberania dEle, é o poder dEle, é a misericórdia dEle que vai ser derramado ou não. Mas Ele fazer o milagre ou não fazer, não vai interferir que eu siga ou não. Eu vou seguir a Ele independente de qualquer coisa. Essa é a ideia do Evangelho de Jesus Cristo. E um texto que eu acho muito, muito tremendo, irmãos, que ainda continua no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, diz algo que é muito forte, e eu fico com medo, eu fico preocupado. No versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer no versículo 22: mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E aí Jesus vai dizer para ele abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Como é que alguém que expulsa demônio, como é que alguém que cura pessoas, como é que alguém que faz maravilhas, operação de maravilhas é mais forte do que cura? Operação de maravilha é você não ter um olho e o olho nascer, é você não ter uma perna e a perna crescer, é você estar todo arrebentado e aquilo ali ser corrigido. Operação de maravilhas. Essas pessoas não podem ser intituladas como servos e servas de Deus simplesmente pela evidência do milagre, porque o milagre não autentica a conduta de ninguém. Não é porque alguém foi usado para um milagre acontecer na minha vida que aquele homem é um homem de Deus. Não. Aquele homem foi uma ponte que Deus usou naquele momento, mas Deus não está autenticando a conduta dele, porque a mula de Balaão não orava, não jejuava, mas a mula foi usada. Aquela mula orava, não jejuava, não frequentava culto, mas Deus usou a mula. E a mula falou muito bem, eloquentemente. Balaão entendeu tudo. Queridos, nós precisamos entender essa verdade. Ser usado por Deus não é autenticação de conduta. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que são pessoas que não são tão usadas quanto outros, que não oram, que não buscam tanto, mas Deus usa pela misericórdia dele. Então nós precisamos entender isso, querido. Tem gente que anda atribuindo santidade, homem de Deus, a pessoas que realmente não são essas pessoas, e estão sendo enganadas. E esses falsos profetas, eles são extremamente articulados, porque ele pega um lenço que ele diz que é ungido, irmão, e aí ele pega aqui, pega esse lenço e passa aí na sua moléstia, na sua dificuldade, que vai ser curado. Ele quer manipular as pessoas: passa aqui, que eu vou cuspir na sua enfermidade. Tem denominações aí que cospem para curar as pessoas, usando aquele texto erroneamente que Jesus fez aquele milagre. Eu vi esses dias esses absurdos. Espíritos estranhos. Mas vamos aqui passar para o quarto ponto. Terceiro ponto: o evangelho, outro evangelho,
tem pregado outro evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é boas novas de Cristo, mas aqui diz que é outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. E aqui a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo de número 1, versículos 6 e 8, que ainda que um anjo do céu desça e fale outro evangelho, não dê ouvido, porque é falso, é anátema, é maldição. Nós precisamos entender isso. Mas foi uma profeta que falou. Não, a profeta está submissa à palavra, o pastor está submisso à palavra, todos nós estamos submissos à palavra de Deus, e nós não podemos acrescentar nada a isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelhos estranhos, coisas difíceis, coisas complicadas, mas o problema, querido, que nós estamos vivendo uma geração que as pessoas gostam desse tipo de coisa. A grande maioria gosta desse tipo de coisa. Eu me recordo agora recentemente que uma igreja lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, por ter uma conferência na igreja dela, ela fez uma área VIP que cobrava R$1.000, passou para as pessoas frequentarem ele. O culto era aberto para todos, mas a área VIP era R$1.000 para sentar um dia. Aí a pessoa tinha direito a cafezinho, a lanche, a um atendimento diferenciado. E o argumento que ele diz é o seguinte: mas se você for numa boate, se você for numa festa, em algum lugar chique, tem área VIP. Então na igreja também tem área VIP. Ele vai ficar perto dos pastores, ele vai ficar perto ali do pessoal para tirar dúvida. Irmão, isso não é evangelho. Aqui a área VIP, irmão, a área VIP aqui é todo mundo no 0800, né? Glória a Deus. Então você veja, querido, que está mudando tudo. O evangelho no Brasil, o grande câncer do evangelho no Brasil é o evangelho ter se tornado capitalista. O evangelho na Europa virou cultura, é como se fosse o catolicismo aqui no Brasil, que todo mundo é católico, mas não vai na igreja católica. Na Europa o evangelho, que era tão poderoso, também se tornou cultura. No Brasil virou comércio. Eu não estou me referindo a todas as igrejas, porque existem igrejas sérias, homens de Deus, como tanto quanto essa que nós estamos, mas existe igreja que virou negócio, um grande negócio. Eu falo porque eu conheço uma pessoa, parei de dar aula nesse lugar, era um dos consultores teológicos da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, aquela que passa lá na RIT, que é do R.R. Soares, que está na gestão do Hebe Cocarelli. Eu era o supervisor teológico daqui da grade, daqui de Conquista. E eu decidi sair por uma questão simples. Os pastores eram formados em 10 meses, frequentando aos sábados os cursos. Eu instruía somente os professores. No término dava uma palavra, alguma coisa desse tipo. Mas o que acontece? Quando ele terminava o curso, a meta para ele ser pastor Henrique, era assim: eu vou abrir um ponto para você. Não tem ninguém, não tem uma alma viva. Sua meta é 5.000 esse mês. Se você não bater, você não é pastor, você não tem chamado. Se fosse uma igreja maior, sua meta esse mês é 25.000. Se vire, compre água e vende, compra a Bíblia e diz que a Bíblia é santa, compra a areia lá de algum lugar, fala que a areia veio de Israel. Dê seu jeito, você tem que bater sua meta, senão você não é pastor. Quando eu fiquei sabendo dessa articulação, não dá para mim, não vou continuar nesse negócio, instruindo esse tipo de coisa. Ainda que eu era consultor da parte teológica, essa parte era a igreja, porque o formando terminava o curso, depois do curso a igreja aí destinava a visão dele. Mas aí depois disso eu fiquei sabendo dessas coisas que alguns alunos veio tratar comigo, e eu falei: olha, ele está errado e tal, mas segue lá o que você achar que deve, mas está errado, diante da escritura. Querido, nós estamos vendo meta. Pastor, compara a igreja por cabeça. Quantas cabeças tem lá? Tem X cabeça. É gado, irmão. Querido, nós precisamos entender que o povo de Deus são ovelhas de Jesus, que os líderes vão de prestar contas a Deus um dia, e esse povo, irmão, vai prestar conta para Jesus, e Jesus vai estar chateado com eles, viu? E Jesus, quando fica chateado, Jesus tem um chicotão. Já viu, pastor, aquele chicotão que ele pegou lá no templo e deu naquele pessoal que estava fazendo balcão de negócio lá dentro do templo? Jesus tem um chicote, irmão. Jesus é manso e humilde para quem anda na linha, mas para quem não anda na linha, ele é fogo consumidor. Aleluia. Queridos, outro evangelho está pregando, mas o problema é que as pessoas gostam, porque esse povo aproveita da nossa natureza adâmica.
eles aproveitam da nossa natureza adâmica. A nossa natureza adâmica é o oposto da natureza de Cristo. E você veja aqui, queridos, que lá em Timóteo fala algo interessante. 1 Timóteo capítulo 4, ele vai falar algo que as pessoas nos últimos tempos, é no 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer algo que as pessoas gostam desse tipo de mensagem, gostam desse tipo de pregação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, diz o seguinte: que pregues a palavra antes de tempo, afora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. No versículo 3 vai dizer o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido a fábulas. As pessoas vão gostar mais de uma pregação que fala que vai ter vitória, vai ter carro, vai ter bênção, todo mundo é salvo e não tem problema nenhum, mas ninguém vai confrontar o pecado e as coisas erradas. Aqui está dizendo que as pessoas vão gostar desse tipo de líder. E só uma crítica aqui, mas uma crítica com muito cuidado. Graças a Deus pelo nosso pastor, o pastor Henrique é um homem que tem um gabarito teológico muito bom, e tudo que for construído a partir disso vai ser para o reino, vai ser convergido para o reino. Tudo que ele for fazer vai ser submisso ao reino. Mas muitas pessoas que estão estudando tanto psicologia como psicanálise hoje, pastor Henrique, estão fazendo esse tipo de coisa para manobrar as pessoas. Eu tenho acesso aí a algumas coisas, e os pastores estão fazendo psicologia, psicanálise, para ter acesso a como manipular os gatilhos de convencimento das pessoas. E nós precisamos entender, querido, que nós precisamos não entregar nossa mente para qualquer pessoa. Às vezes a gente vai para uma igreja, vai desarmado, tudo que ele falar lá é de Deus. Não, vá armado até os dentes, preparado. O que ele falar lá eu vou conferir nas escrituras, porque se você entregar a sua mente, você consegue entregar tudo. Um amigo meu foi em um congresso uma vez aqui em Conquista, em Vitória da Conquista, e um pregador desse da teologia da prosperidade estava. Ele disse que ele foi com o filhinho dele, ele foi com um certo dinheiro no bolso, na carteira, e aí disse que chegou lá, aí ele disse que quando chegou na porta, na saída da igreja, pastor, do culto, do templo, o menino procurou um dinheiro dele para comer um cachorro quente. Ele foi na carteira, não tinha. Ele falou: rapaz, eu dei tudo que eu tinha e nem percebi que eu dei. Olha para você ver o que ele me falou. Eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, mas eu entreguei. Eu só sei que foi um negócio, foi tão gostoso que eu entreguei. Entreguei tudo. Depois eu senti falta até do dinheiro para o cachorro quente para o meu menino na porta da igreja. Manipulado. Diz que entregaram aliança, sapato, paletó, a tua aliança, tudo. Foi um sequestro, foi um assalto, de todo jeito que você possa imaginar. Querido, nós precisamos entender que os falsos profetas estão preparados para manipular a sua mente, e nós precisamos ter cuidado. O último texto que eu quero ler, um dos últimos textos aqui para a gente continuar e encerrar aqui a nossa participação, querido, está em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui, amém, querido? Nós somos escolhidos. Mesmo os escolhidos, se não tiver cuidado, vai ser enganado pelos falsos profetas. Mas vai ser enganado como? Aqui diz que sinais, prodígios vão acontecer. Não vai ser coisas simples não, vai ser prodígio, sinais. E você vai acreditar nos falsos profetas. Mas essa igreja está sendo alertada no nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja que preza pela palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, querido. Nos últimos dias são tempos difíceis. Estão mudando o evangelho. Mudando o evangelho. Eu entro de algumas igrejas para pregar. Às vezes me chamam para pregar em algumas igrejas. Eu não sei quem é que está lá. Eu vou como mensageiro do reino. Às vezes você se espanta, porque você vê tanta coisa necessária para a igreja. Você vê um monte de parafernália. Você vê uma arca da aliança. Você vê lá menorá. Você vê lá um tanque. Esse dia eu fui numa igreja, eu e minha esposa, já faz um tempinho já, deve ter uns 3 anos. Fui numa igreja com minha esposa, sentamos. Aí depois terminou uma parte, o pastor falou: agora nós vamos fazer a campanha do mergulho de Naamã. E aí o pessoal tinha que mergulhar 7 vezes na água, né? E eu estava lá, e minha esposa ficou numa situação desconfortável, porque eu falei: eu não vou mergulhar nesse negócio. Já comecei a repreender. Minha esposa segurou de mim também, que ela também é igual a mim também.
baixinha daquela nervosa pelo cheio do Espírito. Falei, eu também não vou, então vamos ficar aqui. Todo mundo foi, eu fiquei com ela lá, e aí eu ia pregar, preguei normal, tranquilo, mas é uns absurdos, irmão. Não precisa, todo mundo saiu de lá com a cabeça molhada. Para que essa besteira? Outro dia venderam lá uma água para minha sogra, uma aguinha assim de 60 centavos lá do Atacadão, venderam a R$10, que era água ungida. Pelo amor de Deus, irmão. Querido, nós precisamos entender. E falou mais, leva essa água para o seu marido que é descrente, leva para Asparim para vender a água, e vai ser salvo. Que vai ser salvo nada, irmão. Se não pregar e o Espírito Santo não fazer a obra, não salva, não adianta. As pessoas estão fazendo esse tipo de coisa, irmão, e nós precisamos entender que quem salva, liberta é Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. Essas coisas que salvam, não tem jeito. Eu observo esses dias algumas pessoas fazendo o ato profético. Profetiza aí que vai ter um carro. Nem profetiza, mas se não trabalhar não vai ter como, pastor. Não, vai, profetiza em nome de Jesus que eu vou ter um carro desse. Primeiro que já está pecando, pecando, porque a Bíblia diz que cobiça é pecado. Ele está pedindo uma coisa para Deus em pecado. E se não trabalhar não adianta, porque Deus não abençoa a gente que não faz nada. Então, querido, os princípios para ser abençoados estão equivocados. O Evangelho está distorcido. E agora mesmo o tempo de Salomão, eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar, pastor. Irmão, o templo foi construído com o dízimo das pessoas. O dízimo das pessoas, as bênçãos das pessoas. As pessoas sacrificaram para dar. E paga para entrar. 50, uma notinha, uma onça. E tem que andar bem vestido, viu? Ou seja, se tem que andar bem vestido lá, tem que andar alinhado atrás de rigor, pastor. Não pode entrar de qualquer jeito. Então o mendigo, que é o objetivo do Evangelho, o ladrão, o salteador, ou a pessoa que está lá precisando de Jesus, que quer entrar de qualquer jeito, não tem espaço. No dia que a igreja se torna isso, irmão, a igreja não é igreja. A igreja virou uma grande empresa, e não a igreja. Igreja é lugar de todo tipo de gente. Todas as pessoas podem entrar na igreja aberta, não tem problema nenhum. E lá as pessoas de sacerdote, eles fizeram 2 arcas, uma para ficar lá e uma para ficar fazendo campanha nas igrejas, e dizer que é santa, que onde passa o milagre acontece, e ver aqui em Conquista, e um monte de gente de outras igrejas, vou lá ver a arca, vou ser abençoado. Porque tem crente que é assim, irmão, vai incubado, ele vai escondido, ninguém sabe, ele está lá igual o detetive, igual o Mr. M, eu sou da igreja tal, mas eu estou numa prova tão grande aqui, que rapaz, eu vou lá, e ele vai escondido, vai escondido. Eu sei que tem gente aqui que, de vez em quando, dá uns pulinhos na cerca, né, irmão? Nós precisamos, irmão, ter cuidado. Se você quiser ir, vá, veja e faça o exame, compare o que é feito lá com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Aí você vai sair de lá com uma grande lição aprendida, e não decepcionado, porque não vai acontecer nada contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos, queridos, eu quero ler um texto com os irmãos, lá em Apocalipse, capítulo de número 1. Essa pregação de hoje foi mais uma instrução do que propriamente uma pregação. Apocalipse, capítulo de número 22, fala de algo muito forte, que eu quero compartilhar com você. 22, versículo 18. Não podemos tirar nem pôr nada da Bíblia, nada. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Nós não podemos tirar nem pôr nada. É do jeito que está aqui, irmão. É do jeitinho que está aqui. Às vezes dói, às vezes é duro, às vezes é difícil, mas é do jeito que está aqui. E é isso que vai nos levar para a cidade santa celestial, para a glória de Deus. Aleluia! É isso que vai nos levar lá para cima, para o céu, para o reino de Deus. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar aqui de 3 antídotos contra os falsos profetas rapidamente, para nós encerrarmos. Primeiro, conhecer a palavra de Deus.
A Bíblia diz em Oséias capítulo de número 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, estar envolvido com a Bíblia, o tempo todo com a Bíblia, foi a única coisa que Deus deixou aqui na terra. Duas coisas Deus deixou aqui na terra para nós, depois que foi: o seu Espírito e a palavra, e a igreja. O seu Espírito, a palavra e a igreja. A igreja você já está, o Espírito está dentro de você, só falta você estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Eu já fui pregar em várias igrejas, já desci de púlpitos. Uma vez eu fui pregar numa igreja, cheguei lá 7h30, festividade, 15 para as 10, nada de pregação. Aí teve coral, aí teve banda, teve dança, teve pulinho, reteté, mistério. 15 para 10, nada de palavra. Eu cheguei para ti no ombro: pastor, eu vou embora. O povo está cansado, não vai ouvir palavra não. Não, meu irmão, fica aí, pastor, eu já vou passar para você. Pastor, no dia que o senhor gostar de palavra, pode me chamar. E fui embora. Toma a oferta, que eu era até em outra cidade. Não quero oferta. Eu vou embora. Foi melhor do que eu pregasse. Nunca mais ele me chamou, mas eu acho que ele aprendeu uma grande lição. Querido, nós precisamos ser de opinião. Não quero saber. Eu sou amigo de quem é amigo de Deus, irmão. Eu sou amigo de quem é amigo da palavra. Assumi uma postura há uns 2 anos atrás de não pregar a igreja de pastores separados. Virou uma novela aqui em Conquista. Nunca mais tem igreja que eu não vou pregar. E não me chamem não, porque eu não vou. Eu não aceito subir no púlpito de alguém que está lá com 2. Eu já preguei, por exemplo, eu tenho mais de 13 anos que prego. Fui pregar no ano, era um marido. Fui pregar no outro ano, outro marido. Um dia eu subi no púlpito: não prego mais aqui porque é assim, e não fui mais. Querido, nós precisamos incomodar as pessoas. Nós estamos achando que nós não precisamos incomodar, politicamente correto. Não posso fazer. Nós precisamos ter opinião. Porque se alguém disser: rapaz, não tem ninguém que confronta, tem alguém ali, que mora ali, que é desconhecido, mas que não aceita coisa errada. Eu sou novo na idade, mas sou velho nesses conceitos, irmão. Eu sou nojento, enjoado e incomodo mesmo. Incomodo. Precisamos conhecer a palavra. Segunda coisa, precisamos examinar. Conhecer, examinar é diferente. Examinar está lá em 2 Tessalonicenses, depois você pode ler, capítulo 5, versículo 21, diz: julgai tudo e examinai a palavra e retém o que é bom. Você conhece e examina. Segunda coisa, para você aprender a refutar as ideologias erradas a respeito do evangelho. E terceiro, praticar. Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: não sejais somente ouvinte, mas praticante da palavra. Então, resumindo, qual é o antídoto para você não ser enganado? Conheça, examine e pratique. O segredo é esse, é simples. O evangelho é simples. Conheça, examine e pratique as escrituras sagradas. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, nós falamos isso aqui nessa intensidade, com esse fervor, porque nós amamos os irmãos. Nós amamos essa igreja. Nós amamos o evangelho de Cristo, as pessoas que estão no evangelho de Cristo, e nós sabemos que as pessoas são amadas por Deus, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar o evangelho de Jesus Cristo. Amém.